Boa tarde a todos. Desejamos boas-vindas ao Congresso Internacional Independências do Brasil, uma iniciativa da ANPU, da CEL e do Portal do Bicentenário. Gostaríamos de iniciar agradecendo à nossa convidada e aos nossos convidados que farão parte dessa mesa intitulada Quem foram os artífices da independência, cidadania e participação política. Ela vai contar com a participação dos professores Raul Fradkin, José Luiz Cardoso, Cecília Helena Oliveira e, como comentador e debatedor, Marcelo Cherchi. O Congresso Internacional Independência do Brasil é um evento agregador, flexível e em movimento. Buscamos integrar diferentes temáticas, metodologias, perspectivas teóricas, bem como enfoques regionais e globais. É um evento que transita pelo digital, pelas mídias, mas que marca sua presença de várias outras formas. Teremos mesas redondas, conferências, simpósios temáticos, podcasts, vídeos e muito mais. Tudo isso para podermos refletir sobre os 200 anos da independência e do Brasil de forma participativa e democrática. Até agosto, teremos 2 mesas redondas por mês até a semana de 29 de agosto. 29 de agosto a 2 de setembro, quando, então, ocorrerão os simpósios temáticos e as conferências. Sigam as redes sociais e se inscrevam nos canais do YouTube da ANPU, CEL e do Portal do Bicentenário para ficarem sabendo de tudo e não perderem nada do Independências do Brasil. Sem mais delongas, vamos iniciar. As participações serão na seguinte ordem. Professor Raul Fradkin, da Universidade de Buenos Aires, será o primeiro a expor. Seguido do professor José Luiz Cardoso, da Universidade de Lisboa, e, por último, a professora Cecília Helena Oliveira, da Universidade de São Paulo. Em seguida, a palavra será passada ao debatedor, o professor Marcelo Cherchi, da Universidade Estadual do Maranhão. A todos, agradeço muito a disponibilidade e a comissão organizadora do Congresso ficou muito satisfeita que vocês pudessem aceitar o nosso convite nessa tarde. Sejam todos bem-vindos. Então, professor Raul Fradkin, de 15 a 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigada. Bueno, gracias, Ellen. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar. Espero que se me escuche bien. Lamento que no podamos encontrarnos en persona, en vivo y en directo, como en los buenos tiempos, pero ya volverán a ser. Es realmente un gusto. Yo me voy a referir en estos pocos minutos. Empiezo por pedir disculpas porque en este poco tiempo el tema es demasiado amplio, demasiado complejo. Por lo tanto voy a ser muy esquemático. En todo caso, después en las preguntas, si es necesario, puedo ampliar. Pero lo que me interesaría, me voy a centrar por problemas de tiempo exclusivamente en la experiencia de este problema en el Río de la Plata, que es el lugar de vida y de lo que yo estudio. Dejo de lado las comparaciones con otras regiones por razones de tiempo. Y para empezar, como introducción, si me lo permiten, voy a empezar por algunos testimonios, por fragmentos de algunos testimonios de época que creo que ayudan a definir el nudo del problema que me interesa abordar. El primer testimonio es de un español que pasó unos pocos días en Buenos Aires a principios de 1820, de la década de 1820, y al regreso a España presentó un informe a las Cortes
acerca de cuál era la situación de los españoles en Buenos Aires en ese momento. Y decía: es tal el estado de abyección en que se nos tiene entre estos insurgentes, que no se permite que un español monte a caballo en un país en que todos lo tienen y también los negros. Los negros de África, los mulatos, los zambos, gozan en aquel país del derecho de ciudadanía que se les niega a los españoles. Yo he visto a un negro esclavo estando de centinela darle una bofetada a un español muy respetable para que se quitase el sombrero mientras le gritaba: ¡viva la patria! ¡Mueran los sarracenos! Que es el apodo que se les da a los españoles. Casi al mismo tiempo, un oficial de los ejércitos del rey, que había encabezado el intento era el teniente gobernador de la actual provincia de Mendoza, que había encabezado la oposición a la instalación de la Junta Revolucionaria en 1810 y participado en diversas actividades contra el movimiento revolucionario, y estuvo confinado en un campo de presidiarios en el sur de la actual provincia de Buenos Aires, en pleno territorio dominado por los indios, el presidio que el gobierno revolucionario denominó no casualmente Santa Elena. Presentó un informe también a las Cortes relatando su vida en el territorio del Río de la Plata, pero me detengo especialmente en lo que dijo sobre cómo lo trataba los guardias que integraban el destacamento de negros que lo estaba custodiando. Aquellos bárbaros, decía Faustino Ansay, al verse en el estado de libres con las alas que les daban, se insolentaban, nos robaban cuanto teníamos en los huertos, diciéndonos: pícaros, ladrones, godos, gallegos, ahora mandamos los negros a los blancos. Esta visión de lo que estaba pasando en Buenos Aires y el Río de la Plata hacia fines de la década de 1810, principios de 1820, no era solamente la que tenían los españoles. Conspicuos miembros de la élite criolla que habían integrado el staff del gobierno directorial que imperó en el Río de la Plata hasta en ese momento, y después fueron activos colaboradores e incitadores, más que colaboradores, de la intervención de la corona portuguesa en el Río de la Plata en 1816, como Nicolás de Herrera, escribe a mitad de 1815, estoy yendo para atrás, en el tiempo, un famoso escrito a la corte portuguesa describiendo la situación en el Río de la Plata y haciendo lo que podríamos decir una verdadera narrativa histórica, tratando de explicar por qué se había producido la revolución y cuáles eran las consecuencias. El texto es largo, pero me detengo básicamente en dos ideas. El argumento central de Herrera era que el enfrentamiento entre los españoles europeos y los españoles americanos, había tenido consecuencias fatales. Y había tenido consecuencias fatales, según Herrera, porque los españoles europeos, para enfrentar a la revolución, habían cometido el error, decía él, de acostumbrar a los indios, a los negros y a los mulatos a maltratar a sus amos y a sus patrones. Y para contrarrestarlo, los criollos se habían dedicado a incitar la furia de la canalla contra la cabeza de todos los que mandaban, de todos los que fueran superiores. Herrera no tenía dudas, pese a haber sido, en ese momento está exiliado en Río de Janeiro y ha sido ministro del directorio de Buenos Aires, pero no tenía duda. La causa de todo esto eran las doctrinas pestilentes de los filósofos, y para ser más claro, decía: el dogma de la igualdad agita a la multitud contra todo gobierno, ha establecido una guerra entre el pobre y el rico,
el amo y el señor, el que manda y el que obedece. Esta idea de Herrera, esta descripción de Herrera de la situación y de la radicalidad de los enfrentamientos sociales y políticos en el Río de la Plata no era nueva. Ya 3 años antes, en 1812, Montevideo, cuyo gobierno se mantenía fiel a las autoridades de la península y encabezaba la contrarrevolución en el Río de la Plata, había comenzado a editar un periódico, la Gaceta de Montevideo, donde el propio Herrera había sido el encargado de la publicación. Y allí los que habían dirigido un levantamiento a favor de la regencia peninsular en un enclave de la costa patagónica, en pleno costero, pero situado en pleno territorio de los indios no sometidos, Carmen de Patagones, que durante 2 años, 1812 y 1814, se proclamó fiel a la regencia y opuesto al gobierno revolucionario. Los que lideraron ese levantamiento, entre los que estaba el mencionado Ansay antes, escribieron en la Gaceta de Montevideo una descripción de lo que estaba pasando en el Río de la Plata y atribuían lo que estaba sucediendo al veneno fatal que ellos llamaban la ominosa rebelión de Buenos Aires había introducido en la sociedad. ¿Cuál era ese veneno fatal? Haber desatado la envidia del hombre humilde contra la opulencia del rico, de los aldeanos contra los ciudadanos, de los simples particulares contra los magistrados. Los insurgentes lo habían logrado predicando la libertad y la igualdad e engrosando su partido con una multitud de hombres viles que nada tenían para perder. Sin embargo, esto que aparece descrito en estos términos, tanto por parte de dirigentes de la élite revolucionaria, aunque sean muy conservadores como Herrera, o dirigentes de la facción fidelista y contrarrevolucionaria, no son los únicos que habían advertido ese estado de insubordinación social en distintos lugares del territorio rioplatense antes mismo de que empezara la crisis revolucionaria y aún antes mismo de que empezara la crisis de la monarquía en 1808. El ejemplo que quiero dar me parece particularmente pertinente porque esto es el relato que el alcalde de la villa de Concepción en Chile realiza de la situación que encontró en el fuerte de Melincue. Estoy hablando de un fuerte fronterizo con los indios en el sur de la actual provincia de Santa Fe de la Argentina. Luis de la Cruz, este alcalde, venía desde Concepción tratando de hacer negociaciones con los indios de las Pampas para permitir un camino más corto de tráfico entre Chile y Buenos Aires. Y al llegar al fuerte de Melincue se encontró con una sorpresa. Y esa sorpresa era que se diseminaba entre la tropa del fuerte y entre los veteranos y entre los milicianos una serie de noticias y de rumores que eran muy alarmantes. La noticia era muy concreta. Las tropas inglesas acababan días antes de tomar la ciudad de Buenos Aires y el virrey Sobremonte había tenido que abandonar la ciudad y dirigirse hacia el interior, hacia Córdoba. Pero la noticia, que todavía oficialmente no estaba en manos de las autoridades del fuerte, la diseminaban soldados desertores que habían abandonado las filas y se habían refugiado en las fronteras. ¿Qué era lo que contaban esos soldados? ¿Qué era lo que se discutía en los fogones de la tropa? Según de la Cruz, uno y otros soldados decían: ya no había comandantes, ya no hay sujeción, ya no hay ni rey ni jefes. De esta manera, uno podría encontrarse en un punto muy remoto y aislado de un pequeño fortín
con no más de 30 efectivos que había en la frontera pampeana con Américo, que mucho antes de producirse la crisis de la monarquía, que mucho antes de producirse el inicio de la revolución, incluso al mismo tiempo de los primeros días de la llegada de las tropas inglesas que ocuparon Buenos Aires en 1810, entre estos soldados y milicianos de la frontera no esperaron a que sucediera una crisis general de todo el orden político para sacar la conclusión de que había llegado un momento de que no haya ni rey ni jefes. La importancia que tienen estos testimonios, en mi opinión, obviamente cada uno podría tratarse con mucho detenimiento y discusión, no es que nos digan exactamente la verdad, pero sí que creo que me permite evocar dos de los rasgos más centrales del proceso revolucionario rioplatense. Por un lado, la enorme, la intensa y la masiva movilización popular que se gestó a favor del movimiento revolucionario, sobre todo en el litoral rioplatense. Pero por otro lado, que a diferencia de otras regiones hispanoamericanas, de lo sucedido en prácticamente todas las otras revoluciones iniciadas en 1810 en el resto de Hispanoamérica, la revolución rioplatense tiene dos características que en realidad es una sola vista con dos caras. Es la única de las revoluciones iniciadas en 1810 que para 1815 no está derrotada. Y la otra característica es que es la única región de toda la Hispanoamérica en rebelión donde las fuerzas fidelistas y monarquistas no lograron concitar masivos y consistentes apoyos populares. Todavía falta explicar por qué esto fue así. Obviamente hay razones militares. La amenaza siempre presente de una posible invasión peninsular de reconquista entre 1813 y 1820 se repitió, pero nunca se concretó. Y obviamente esas condiciones favorecieron que la revolución se mantuviera y no fuera derrotada, sin lugar a dudas, pero no explica la intensidad ni la rapidez por la cual los más diversos sectores populares de todo tipo, racial, social y laboral, no se expresaron como en otras regiones de Hispanoamérica a favor de las posturas de lealtad al rey y de fidelidad al rey. Y este me parece que es un punto clave para el tema de hoy. Quizás es muy larga la introducción, pero me va a abreviar tener que explicar muchas cosas. Estas dos características de la revolución rioplatense definen las condiciones en las cuales se gestó el proceso de construcción de la nueva ciudadanía. Y a esas dos hay que agregar una tercera, y acá es donde insisto en pedir perdón por el esquematismo de la explicación, que es la fragmentación de la autoridad virreinal, la desintegración no solo del virreinato, sino también del sistema de intendencias que a fines del periodo borbónico se había instaurado. Por lo tanto, el examen preciso de cómo fue el proceso de construcción de la ciudadanía política y de la participación política, que no podría ser, hay que hacerlo lugar por lugar, región por región, tiene características, normas, disposiciones y prácticas que son diferentes en cada una de las regiones. Pero dicho de manera muy en trazo grueso por una presentación tan breve, el nudo del problema está dado por algo que la historiografía conoce desde el siglo XIX, la centralidad del enfrentamiento entre españoles europeos y españoles y americanos, y cómo ese enfrentamiento generó un desequilibrio del orden social, una intensa lucha de facciones que tiene una característica repetida y mucho más evidente y repetida a nivel de los pueblos rurales, de las pequeñas
aglomeraciones de población que de la alta política. Esa lucha de facciones locales, que no necesariamente se definen por el lugar de origen y de nacimiento, sino de identidad política, tendió a resolverse a favor de alguna de las facciones cuando una de esas facciones logró concitar la movilización popular a su favor, de lo que se llamaba la ínfima plebe, o directamente la gran novedad de la lucha política que trae la revolución, la intervención política de la población del área rural. El punto entonces es que el dogma de la igualdad, como lo llama Herrera, retomando la frase de la propia Gaceta de Buenos Aires de 1810, el sagrado dogma de la igualdad, que es la gran bandera de la retórica de la élite revolucionaria inicialmente, viene acompañada por otra metáfora que el discurso de la élite revolucionaria propaga e interpela a todos los sectores sociales. Es una metáfora bastante cínica, si ustedes quieren, pero con una enorme fuerza desde el punto de vista de la interpelación política, la denuncia de 3 siglos de esclavitud. La revolución se presentaba como un fenómeno, como un suceso y un fenómeno que venía a regenerar la sociedad, a recuperar los derechos originarios perdidos y usurpados para poner fin a 3 siglos de esclavitud. No proclamaba el fin de la esclavitud, sino generaba una metáfora política que fue interpretada de muy diversas maneras por muy diversos sectores, y no solo de la manera en que los líderes de la revolución intentaron utilizar. Lo cierto es que una de las primeras medidas del gobierno revolucionario no solo fue organizar un ejército, sino, en el caso de Buenos Aires, sino un nuevo tipo de ejército, sino simultáneamente tomar 2 medidas complementarias, aparentemente contradictorias a simple vista, pero que no tienen nada contradictorio. Por un lado, disponer la leva forzada para el reclutamiento de la tropa, poniendo como foco principal a lo que llamados, entre comillas, en la época, hombres sueltos de la campaña. Y en segundo lugar, anular la existencia de cuerpos milicianos de naturales o indígenas e incorporar a los cuerpos milicianos indígenas a los cuerpos de españoles americanos. Lo que aparece muy claramente desde un comienzo es una retórica que algunos han llamado indigenista, de proclamación de la igualdad entre los españoles americanos y los indígenas americanos. Este es un punto clave porque mientras el centro del debate político en la monarquía española de la época está puesto en la discusión entre la igualdad entre españoles y americanos, en el Río de la Plata, y no solo en el Río de la Plata, pero muy marcadamente en el Río de la Plata, esa discusión pasa a segundo plano. El eje del problema es la igualdad entre españoles, americanos e indígenas, un proceso que es al mismo tiempo un proceso de inclusión política en una nueva entidad, borrosa, de límites poco claros, bastante indefinida, pero que se define por la americanidad. Y al mismo tiempo la exclusión específica de los españoles europeos del orden político, pero también del orden social normal. No tengo tiempo para tratarla, pero son muchas las medidas, las disposiciones, y es un tema que divide a la propia élite revolucionaria. ¿Qué hacer con los españoles europeos? Y no solo con los españoles de las máximas posiciones de gobierno, a los principales comerciantes, sino el conjunto de españoles europeos que habían llegado en las últimas décadas del siglo XVIII y principio del XIX al Río de la Plata. Finalmente, esa discusión va a ser saldada, simplifico al máximo, a través de la movilización política de la plebe, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, pero también de las ciudades del interior.
que convierten su antigua y arraigada animosidad contra los europeos de cualquier origen, y aquí perdonen, pero en esa categoría entraban tanto los españoles como los portugueses, independientemente del lugar de nacimiento, quiero insistir en esto, es una identidad política lo que está en juego, en foco de sus ataques y de sus eh, animosidad. Los testimonios que acabo de leer al principio muestran muy claramente este problema. Hay una suerte de visión de la revolución no solo como una operación política desde las élites, sino interpretada en el mundo popular y en el muy heterogéneo mundo popular como un momento de confrontación y de antagonismo social. Y esto marca mucho la normativa y las disposiciones que se adoptaron en torno a la definición de la ciudadanía. Si tomamos el caso de Buenos Aires y de los territorios que más o menos respondían a la autoridad del gobierno de Buenos Aires, que no es ni todo el virreinato ni todo el litoral, se va a ir estableciendo con un principio que se va a propagar y se va a difundir y se va a arraigar muy profundamente. Para 1815 hay un primer estatuto que ya lo define con suma claridad. ¿Quiénes son los ciudadanos? Todos los hombres libres que hayan nacido o residan en el territorio del Estado. No hay ninguna otra distinción. ¿Quiénes no son ciudadanos? Ningún español europeo, salvo aquellos que soliciten recibir la carta de ciudadanía y que el gobierno revolucionario se la otorgue. Incluso esta definición no abarca solamente a los indios, sino también a los negros libres, a los libertos, y en esto, aunque hoy otras disposiciones que van a establecer limitaciones mucho más restrictivas para el ejercicio de ese derecho de ciudadanía por parte de los negros y mulatos libres. Esa ciudadanía se puede perder si un americano colabora con una nación extranjera, se puede perder si se sufre una pena infamante, que obviamente abarcaba sobre todo a sujetos del mundo popular, o si se era deudor doloso. La misma disposición también disponía que se podía suspender el ejercicio de la ciudadanía entre quienes tuvieron deudas con la hacienda del Estado, entre quienes estuvieran sometidos a un proceso que merezca una pena de castigo corporal, entre los domésticos asalariados o sin un oficio lucrativo. De esta manera, el proceso de construcción de ciudadanía empieza con una contradicción intrínseca que va a ser objeto de una enorme disputa entre la proclamación de la completa igualdad, insisto, el dogma de la igualdad que incluye a todos los nacidos libres en suelo americano, y los intentos de establecer restricciones a ese ejercicio. La clave del problema donde está que la puesta en práctica de la ciudadanía política, y sobre todo la posibilidad de la participación electoral, no lo va a resolver ninguna disposición del gobierno superior o de la autoridad principal, sino lo va a resolver las autoridades de la mesa electoral. Por lo tanto, es objeto de disputa y negociación permanente. No tengo tiempo para analizarlo, pero esto da una geografía extremadamente variada, una geografía a veces entre lugares muy cercanos, dependiendo de la mesa. Hay lugares donde la participación electoral es muy limitada y se restringe al grupo de los considerados vecinos, que es más o menos lo que la norma inspiraba, y otros lugares donde participan jornaleros, mulatos, libres, peones,
dependiendo de las autoridades de mesa y de las necesidades políticas de las autoridades de mesa. La novedad también es la inclusión en la categoría de vecino de los pobladores del campo, lo que en sí mismo incluía otra contradicción, que, vuelvo a decir, se termina resolviendo no a nivel de una normativa general, sino sobre todo a nivel de la práctica de los que controlan las mesas electorales. Se entiende mejor esto cuando se ve la organización de las nuevas milicias que se organizan, ya estaban en proceso antes de 1815. La llamada milicia cívica incluía a todos los nacidos en América, a todos los extranjeros con domicilio en el territorio gobernado por el gobierno de Buenos Aires, a los españoles europeos con carta de ciudadanía y a todo africano y pardo, excepto aquellos que fueran incorporados a las tropas de línea y a la armada, que obviamente eran la mayoría de los africanos y pardos. Sin embargo, hay un punto que se ha trabajado poco y que yo lo tengo especialmente en cuenta y hoy no puedo tratar en detalle. El ejercicio de la ciudadanía, de acuerdo a esta legislación, se hacía para los que podían tener los derechos electorales a partir de los 25 años de edad, que era lo considerado la mayoría de edad. Pero la incorporación al servicio de milicia era a partir de los 15. De este modo, y este es un punto clave del problema, la incorporación a las prácticas electorales de la población perteneciente a los grupos populares, y fíjense que no había distinción de color, de raza, ni de grupo étnico, de ningún tipo. La clasificación ya venía precedida por una activa participación en el servicio de milicia y en la movilización política. Con esto quiero decir que un gran avance que ha tenido la historiografía en los últimos 10 o 15 años, por lo menos en Río de la Plata, pero también en el resto de América, es el estudio de la participación electoral y de la masividad de la participación electoral, que es una contribución tremendamente decisiva de la que ahora disponemos, debe ser situado más en el contexto de la época y tomar en cuenta que participación electoral y participación política están relacionados pero no son sinónimos, y que las formas de la participación política fueron mucho más diversas, mucho más amplias y mucho más significativas que una participación electoral que incluso fue extremadamente amplia comparada con otros contextos. No solo en Buenos Aires, en sus alrededores, o en las zonas que respondían al gobierno de Buenos Aires. Era el Paraguay, que inicialmente, durante 1810, se mantuvo fin a la regencia y después proclamó su separación provisoria de la autoridad del gobierno de Buenos Aires y del resto de las provincias. Después Paraguay proclama su independencia en 1844, en el Paraguay esa participación electoral es muchísimo más amplia. Si en el resto del territorio rioplatense las asambleas electorales solían reunir a lo sumo entre 200 y 250 vecinos que se reunían a votar, en el Paraguay hasta 1813 tenemos congresos de vecinos que superan los 1000 sufragios, y que incluyen a los representantes y diputados que votan en todos los distritos del interior del Paraguay. Raul, Sí. já vamos quase em 30 minutos. Ya termino. Dame un minuto. El punto que me parece que es clave de todo esto es que, como todos ustedes saben, si la revolución rioplatense tenía este discurso inicialmente tan igualitario y tan radicalizado, fue mucho más radicalizado cuando esa revolución fue tomada en mano por la insurrección oriental, que ofreció una
versión más radical, más popular, más democrática y mucho más igualitarista que la dirigida por Buenos Aires, tomando la bandera del federalismo. Pero dentro de ese conglomerado que fue la insurrección oriental, uno podría encontrar también la expresión de un movimiento mucho más radical, mucho más igualitarista, que fue la insurrección de los pueblos misioneros. Y en esa insurrección de los pueblos misioneros, la movilización política no se canalizó por la vía ni de la participación electoral, ni de la discusión de la ciudadanía, sino un enfrentamiento, para decirlo con los testimonios de la época, que no tengo tiempo de citar, que planteaba un enfrentamiento no solo con los españoles europeos, sino por la erradicación y hasta el exterminio de todos los blancos que habitaban los pueblos misioneros, españoles o patricios. En realidad, el resultado de lo que estoy describiendo se entiende mejor cuando uno le da valor y significación histórico a la derrota de la insurrección misionera y a la derrota de la insurrección oriental. La formación de los nuevos estados a partir de la disolución del régimen del virreinato y del directorio en el Río de la Plata va a instaurar un sistema representativo basado en un derecho al sufragio extremadamente amplio, pero con una particularidad que en todo caso después podemos discutir si les interesa. Un derecho al sufragio extremadamente amplio para todos los hombres libres mayores de edad, para un gobierno representativo sin que hubiera movimientos populares de disputa por el derecho al sufragio. Fue más una estrategia de las facciones elitistas para encauzar y reordenar el sistema, para encauzar esa rebelión popular, que un objetivo de la rebelión popular. Perdón si me pasé de tiempo, pero era um tema muito atrapalhante. Graças. Muito obrigada, professor Fradkin. E passo imediatamente a palavra ao professor José Luiz Cardoso. Apenas um esclarecimento, o tempo que nós temos é 20 minutos, não é? Eu vou procurar cumprir esse tempo, de facto. A pergunta que nos foi feita para esta mesa redonda é quem são ou quem foram os artífices da independência o modo como eu optei para esta apresentação é procurar centrar-me nos protagonistas na esfera económica. Eu creio que a independência do Brasil, a independência política, não é perceptível, nem é compreensível sem percebermos o que se passa na esfera económica, e por isso aquilo que eu vou procurar fazer nos 20 minutos que me foram atribuídos, e peço que 2 minutos antes, peço à Helen que me faça um sinal para poder cumprir o tempo que foi atribuído. Aquilo que vou procurar fazer é justamente chamar a atenção para protagonistas e para alguns momentos em que esses protagonistas tiveram uma intervenção que nos ajude a compreender a independência do Brasil. E o primeiro momento e os primeiros protagonistas estão associados à abertura dos portos em 1808 e ao Tratado de Comércio entre Portugal e a Grã-Bretanha em 1810. São Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e José da Silva Lisboa. Incontornáveis figuras marcantes no Brasil, que assiste à chegada da corte de Dom João, do príncipe Dom João, no início do ano de 1808, e de facto este momento da abertura dos portos marca o final ou o início do fim de um sistema, de uma situação de exclusivo comercial que a metrópole tinha sobre a sua principal colónia, passando a aceitar o acesso aos navios estrangeiros ao poderoso mercado brasileiro. Pode-se sempre discutir qual é que é o momento de viragem, se é antes de 1808 e quão antes é de 1808. Eventualmente já os primeiros sinais depois do bloqueio continental se tornam muito visível uma quebra do comércio entre o Brasil e Portugal, mas não há dúvida nenhuma que 1808 representa um momento irreversível de transição de um sistema de comércio internacional protegido
pelo regime da exclusivo colonial para um sistema em que alguma liberdade de comércio que é introduzida é feita em benefício, naturalmente, das potências estrangeiras que disputavam com Portugal a importância do mercado brasileiro. E, para além do ato em si da abertura dos portos, é também a legitimação desse ato através das ideias. José da Silva Lisboa publica o primeiro livro na imprensa régia do Brasil, o primeiro livro publicado pela imprensa régia no Brasil em 1808, são as observações sobre o comércio franco do Brasil. É um sinal anunciador, de facto, que é um tempo novo, o facto desse ser o primeiro livro na sequência da abertura dos portos. E logo a seguir, os Tratados de Comércio de 1810, assinados e inspirados por Dom Rodrigo Sousa Coutinho, mais tarde, ou pouco mais tarde, Conde de Linhares, ele que foi o grande artífice, o grande impulsionador da deslocação da corte de Dom João para o Rio de Janeiro, no contexto das invasões napoleónicas em Portugal. Claro que esta abertura do comércio aos poderosos interesses ingleses e britânicos foram alvo de alguma contestação na época. Não podemos esquecer a posição de alguns comerciantes portugueses, designadamente de Manuel Luís da Veiga, nem podemos esquecer aquilo que foi a imprensa periódica editada em Londres, entre as quais o Correio Brasiliense e José Hipólito da Costa se revelaram como protagonistas centrais desse processo de modificação do sistema de exclusivo comercial. Mas, de facto, Cairo ainda não era... Silva Lisboa e Rodrigo Sousa Coutinho foram protagonistas centrais desta mudança e que mostraram como este processo de reconversão económica do Império deixava de ter, digamos, os suportes fundamentais para a sua manutenção, que era o exclusivo comercial, e, portanto, quando se tenta, em 1815, criar o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, é uma quimera, é uma ilusão. É um império que é uma utopia de um império que já não pode ser reconstruído, e por isso eu creio que não é possível pensar 1820 em Portugal, no Porto e em Lisboa, e pensar 1822 e a independência do Brasil, sem ter presente aquilo que foi o fim deste império colonial, que de alguma forma a abertura dos portos e os tratados de comércio anunciam de uma forma derradeira. O segundo autor protagonista que aqui queria trazer-vos é uma das figuras mais marcantes do movimento liberal constitucional iniciado com a Revolução no Porto em 1820, um dos seus principais mentores e uma figura que está muito associada, por vezes, à ideia de algum desprezo que os portugueses votavam aos brasileiros neste contexto da Revolução Liberal de 1820. Refiro-me a Manuel Fernandes Tomás, o célebre autor de um discurso em que terá dito, em tom eventualmente provocatório e que não terá sido bem compreendido, terá dito que se o Brasil quer ser livre e quer se separar de nós, pois passe o senhor Brasil muito bem. E esta frase de Manuel Fernandes Tomás nem sempre foi alvo das melhores interpretações. É importante perceber que no momento em que, ainda em 1820, em que Manuel Fernandes Tomás prepara aquilo que foi um dos principais textos programáticos da Revolução Liberal Portuguesa, o relatório sobre o Estado do Reino, ele diz, num determinado momento desse relatório, o seguinte: é necessário dar e leio a frase de Manuel Fernandes Tomás, é necessário dar uma particular atenção aos nossos estabelecimentos de África e das ilhas adjacentes a Portugal. Quem sabe quais serão um dia os nossos recursos e os nossos meios? Quem pode conhecer qual será, em toda a sua extensão, o nosso estado futuro, a futura situação das nossas relações comerciais com os portos do Brasil e da Ásia? Fernandes Tomás, em 1820, pede já atenção para outras áreas de expansão, interrogando-se sobre qual é que seria o futuro do comércio com o Brasil. Em julho de 1821, portanto, ainda no início do processo da reunião das Cortes Constituintes, onde a tensão entre portugueses e brasileiros sobre a questão, das relações comerciais não tinha ainda chegado a um ponto de efervescência, e, portanto, este momento, em julho de 1821, quando Dom João está prestes a chegar a Lisboa, vindo do Rio de Janeiro,
Manuel Frantes Tomás foi encarregado pelas Cortes de fazer uma proclamação aos brasileiros. E nesse texto dessa proclamação aos brasileiros, um texto que ele faz em nome das Cortes, ele tem, no fundo, um intuito congregador, pedagógico, explica o sucesso da Revolução Liberal Portuguesa, faz um balanço no plano legislativo e no plano executivo, e quais eram as implicações desse processo de regeneração para o reforço do Reino Unido, de Portugal e do Brasil. Faz um elogio aos representantes brasileiros que chegavam às Cortes Constituintes em Lisboa e diz, de uma forma muito clara, o Congresso, isto é, as Cortes, não duvidava dos vossos sentimentos patrióticos e liberais, mas respeitava o direito que só a vós, brasileiros, pertencia de manifestarem completamente os vossos desejos. Decretou por isso que vós faríeis parte da grande família portuguesa, logo que tivesseis declarado a vossa adesão ao novo Pacto Social, etc, etc. Ou seja, Manuel Frantes Tomás congratula-se com uma adesão dos brasileiros ao movimento regenerador, mas ao mesmo tempo não deixa de deixar a porta aberta para que, se os brasileiros quisessem a independência e se quisessem manifestar nesse sentido os seus desejos, o deveriam fazer. É neste contexto que eu creio que nós podemos perceber as frases mais quentes e mais acaloradas de Manuel Frantes Tomás no Parlamento, quando, a propósito já na altura da discussão das relações de comércio com o Brasil, Manuel Frantes Tomás diz: passa o Brasil, senhor Brasil, muito bem, nós cuidaremos da nossa vida, mas se não quiser ficar, desligue-se. Esse é um direito que os brasileiros têm e, portanto, ele assume claramente uma posição de, como é que é dizer, da inevitabilidade da independência política brasileira. E para um dos textos que eu julgo que Manuel Frantes Tomás é mais elucidativo desta sua posição, é justamente uma polémica que ele trava com José Agostinho Macedo, um texto anónimo, publicado anonimamente, onde ele faz uma espécie de balanço daquilo que teria sido o modo como o El Rei, cercado de homens ineptos e corrompidos, falta de luzes, procurou, não apenas decretou a abertura dos portos, mas e diz nesse contexto que os brasileiros teriam o direito a ser livres, como os portugueses estavam a construir a sua liberdade, acusava a política colonial portuguesa de ter criado, digamos, fontes de extração de renda que justificavam o sentimento de revolta que os brasileiros pudessem sentir, e ele termina de uma forma que é muito sugestiva este seu discurso de polémica com José Agostinho de Macedo. E diz ele, é por isso que custa muito acostumar à ideia de que os brasileiros hão de ser livres. Tenham paciência, dirige-se ele aos portugueses e a José Agostinho de Macedo. Mamem agora na outra teta. É esta expressão vernácula que Manuel Fernandes Tomás utiliza para mostrar que, no fundo, os brasileiros tinham direito à sua própria independência. Ou seja, aquilo que me parece muito claro na evolução do pensamento de alguns dos principais protagonistas da Revolução Liberal Vintista, da regeneração vintista em Portugal, é uma tomada de consciência muito clara de que a revolução política seria inevitável. Manuel Fernandes Tomás tem sobre isto uma posição muito clara. Ele achava que, enquanto o Brasil fizesse parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, teria que respeitar, digamos, os atos de soberania eram atos que diziam respeito a todo o conjunto do Reino Unido e o funcionamento do Império tinha que ser o mesmo em todas as partes desse mesmo Reino Unido. E, portanto, ele era a favor do cumprimento de uma legalidade estabelecida. Mas ele, ao mesmo tempo que lutava por essa legalidade estabelecida, ele reconhecia aos brasileiros, digamos, o processo de independência que era seguramente inevitável. Um terceiro momento que gostaria aqui de referir é, naturalmente, Dom Pedro. Dom Pedro, IV de Portugal, primeiro imperador do Brasil, e, em particular, os manifestos de Dom Pedro, eventualmente escritos, não foi ele o autor desses manifestos, mas os manifestos de agosto de 1822, onde esta vontade de independência política se associa, ao mesmo tempo, ainda de uma forma muito, como é que é dizer, confusa e de uma forma algo paradoxal. São manifestos onde há uma afirmação de independência política, mas, ao mesmo tempo, a manutenção dos vínculos da fraternidade luso-brasileira. E, portanto, havia uma fraternidade portuguesa e brasileira que se procurava manter. E, portanto, ao mesmo tempo que se afirma a vontade da independência. Eu creio que estes dois manifestos de agosto
são sinais claros desse processo inevitável, mas ao mesmo tempo de alguma, como é que dizer, algo paradoxal, alguma ambiguidade na maneira como se expressa esse desejo de independência, mas ao mesmo tempo de uma união com Portugal. A propósito de Dom Pedro, uma notícia acabada de ouvir há uma hora no noticiário da televisão portuguesa, que vai certamente encher de felicidade os brasileiros. O coração de Dom Pedro vai viajar do Porto até ao Brasil em setembro. Era uma decisão que se aguardava com muita ansiedade e, portanto, o coração vai encontrar o corpo de Dom Pedro em setembro, na altura das comemorações da independência do Brasil. E, portanto, foi uma notícia hoje dada recentemente pela televisão portuguesa sobre a autorização para que o coração de Dom Pedro viaje pelo Atlântico até ao Brasil. Mas eu creio que o tom destes manifestos de Dom Pedro, em agosto de 1822, há no fundo o assumir de uma liderança outorgada da soberania brasileira, sem a necessidade de reivindicar qualquer espécie de conquista sangrenta dessa mesma soberania, e, portanto, sempre num tom em que, ao lado da independência ou morte mais tarde proclamada, existe também sempre a ideia da fraternidade e da ligação, digamos, no fundo, é a ligação que era garantida por uma figura da Casa Reinante de Bragança, também em Portugal. Há, neste processo, uma multiplicidade de jogos e de interesses e de posições. Não tenho tempo para desenvolver muito este tema, mas chamava a vossa atenção para 2 textos excelentes, recentemente publicados, sobre esta temática, a partir da análise, sobretudo da imprensa brasileira, de Valquíria Tofanelli e também de Cecília Oliveira, que está aqui connosco, 2 artigos que publicaram recentemente na Revista de História das Ideias da Universidade de Coimbra, onde esta tensão e esta ambiguidade dos projetos, da forma como se discute a independência e a maneira como alguns autores supostamente defensores da independência têm uma ligação na defesa dos seus próprios interesses, sobretudo interesses comerciais, têm um posicionamento político. É o caso de Silva Maia, por exemplo, que Valquíria analisa muito bem nesse texto, como é o caso de outros jornais e de outra imprensa que a Cecília analisa também, não me vou sobrepor àquilo que a Cecília certamente vai dizer sobre este tema, mas em que esses autores, na defesa dos interesses, que são sobretudo interesses de natureza comercial e económica, acabam por optar por soluções políticas que não são claramente as soluções de uma independência proclamada nos termos que diria ser. Não vou desenvolver mais este tema porque queria deixar para o final. Helen, tenho mais algum tempo ainda? Sim, mais 6 minutos. Sim, é o tempo que eu gostaria de tratar para analisar, em termos económicos, aquilo que me parece que é absolutamente crucial para se perceber como, de facto, a abertura dos portos de 1808 e os tratados de comércio marcaram, de uma forma, como é que é dizer, irreversível, aquilo que era o relacionamento entre Portugal e Brasil no contexto da discussão política que se trava nas Cortes Constituintes. Convém não esquecer que quando a independência do Brasil é proclamada, em 7 de setembro de 1822, pouco tempo depois, a Constituição Portuguesa é aprovada pelo Parlamento e que fazia parte dessa Constituição, um anexo, com toda, digamos, a orgânica política do Brasil. Ou seja, a Constituição Portuguesa admite que o Brasil é ainda parte do Reino Unido quando a independência já tinha sido proclamada. Mas para este debate é importante perceber-se aquilo que foi a discussão de um projeto de decreto-lei sobre as relações comerciais entre Portugal e Brasil, que está na base daquilo que é um dos principais mitos da historiografia portuguesa e que, uma vez mais, a Cecília recentemente tem vindo também a trabalhar sobre este tema, ao lado da Márcia Berbel, e sem esquecer o muito querido amigo António Penalves Rocha, que chamou a atenção num livro para este mito da recolonização do Brasil. Também a Lúcia Pereira das Neves, em textos mais anteriores, chamou a atenção para isso, e que tem a ver com a forma como um debate no Parlamento, nas Cortes, atingiu níveis de exposição retórica de tal forma inflamados que criaram a ideia de que as Cortes Constituintes se preparavam para recolonizar o Brasil. Eu creio que esta ideia é uma ideia que não encontra qualquer espécie de fundamento quando nós fazemos uma releitura atenta daquilo que foi o debate sobre as relações comerciais entre Portugal e Brasil nas Cortes. Em primeiro lugar, porque foi um debate inconclusivo.
Poucas pessoas referem isto, mas este debate iniciou-se em abril de 1821. Na altura, os deputados chegaram à conclusão que não iam prolongar esse debate porque os brasileiros ainda não tinham chegado ao Parlamento Português e deviam esperar que os brasileiros chegassem. É retomado em janeiro de 1822 e nunca foi, o decreto das relações comerciais entre Portugal e Brasil nunca foi aprovado pelas Cortes. Ou seja, só em 1825, no contexto do reconhecimento da independência do Brasil por parte das Cortes portuguesas, é que, de facto, essas relações comerciais são restabelecidas. Mas em 22 isso não chegou a ser discutido. Mas o debate foi de tal forma quente, entre, sobretudo, do lado português, Manuel Borges Carneiro, que talvez tenha sido o deputado onde criou mais argumentos para que esta ideia de querer estabelecer o exclusivo comercial e, portanto, retomar a ideia de que era possível recompor o Império como ele existia antes de 1808, que era completamente impossível de acontecer, e o debate acalorado de António Carlos, irmão do José Bonifácio, que foi talvez o deputado que concitou de uma forma mais clara, digamos, uma posição como é dizer, de contestação violenta e, do ponto de vista verbal, às supostas pretensões de recolonizar o Brasil. Elas eram impossíveis. E quando nós olhamos com atenção os termos desse projeto de decreto-lei, que, repito, não chegou a ser aprovado, mas quando nós olhamos com atenção da forma como o fez Penalves Rocha, como fez Márcia Berbel, por exemplo, nós chegamos à conclusão que, de facto, não é de recolonização que se trata, mas é de restabelecer relações comerciais de acordo com os princípios de reciprocidade de interesses, de satisfação, digamos, de interesses comuns, mas não é a ideia da recolonização que aí está. O que é que eu quero dizer com isto? E volto ao princípio da minha exposição. A abertura dos portos e os tratados de comércio, a maneira como o Brasil construiu uma nova relação de dependência económica com a Grã-Bretanha na sequência dos tratados de comércio e da abertura dos portos, tornava impossível a Portugal e às Cortes Constituintes quererem voltar a uma situação que era a situação do anterior Império. Era uma quimera, era uma ilusão que não se podia voltar a repetir. Era esta, portanto, a principal acusação que se via em alguns dos discursos dos deputados brasileiros, mas que era impossível de realizar. O debate atingiu níveis de intensidade retórica, como disse, muito elevados, mas essa intensidade retórica não faz esquecer aquilo que era uma situação de facto e que é quando o Brasil proclama a sua independência, tem não apenas as condições para o fazer de um ponto de vista político e de construir a sua identidade e de reconstruir a sua identidade política a partir de novas instituições que são criadas, como tem também, no plano económico, uma autonomia e uma independência e um destino, de alguma forma, que tinha sido começado a ser traçado no contexto da abertura dos portos em 1808 e dos tratados de comércio. E, portanto, ao trazer-vos aqui estes protagonistas, estes artífices da independência, procurando centrar-me nos aspectos mais de natureza económica, é para mostrar que, de facto, a independência política foi, de alguma forma, antecedida por um processo de autonomia e de construção de uma soberania económica que a abertura dos portos de 1808, de alguma forma, iniciou. Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Luiz Cardoso. E, então, agora passo a palavra para a professora Cecília Helena Oliveira, que vai fazer a última exposição antes do debate. Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Faço um agradecimento especial ao professor José Luiz por suas palavras em relação ao artigo que eu escrevi e que Valquíria escreveu. Eu tenho a satisfação de orientar a Valquíria no doutorado que ela está preparando, e muito obrigada pela leitura atenta dos artigos. Muito obrigada. Então, vou pedir a Ellen que controle meu tempo, por favor. Você faz um avisozinho com a mão que eu já vou tomar providências. Então, a pergunta colocada para esta mesa, ela permite, ao meu ver, duas formas de aproximação. Uma primeira forma de aproximação diz respeito àquela
história, memória nacional que foi construída no Brasil no século XIX e que foi atualizada por ocasião do centenário da independência, em 1922, que é uma história, memória, que ainda hoje persiste nos livros didáticos, em obras de divulgação, e que justamente contém um enredo sobre a independência, um enredo muito restritivo, no qual a independência aparece relacionada a um confronto de caráter colonial, protagonizado pelas cortes em Lisboa, vistas genericamente, pelo regente Dom Pedro, por algumas outras figuras que cercariam Dom Pedro, e nessa versão, nesse enredo, Dom Pedro teria conseguido centralizar em torno de si a legitimidade necessária para declarar o rompimento com o reino europeu e organizar uma monarquia constitucional que, aparentemente, teria recebido o apoio do conjunto das forças políticas radicadas nas diferentes províncias, uma monarquia que se apresentava, aparentemente, como a única alternativa viável para preservar a ordem social e construir uma nova nacionalidade. Esta é uma versão absolutamente conservadora dos episódios, pautada na afirmação de uma continuidade histórica entre o período colonial e a emergência da nação. E essa versão assenta-se, sobretudo, na heroicização de um núcleo seleto e recortado de personagens e na desqualificação das oposições ao projeto monárquico vitorioso com Dom Pedro, mas também a desqualificação das oposições à separação de Portugal e que eram muito fortes entre 1821, 1823, e depois nós vamos ver que essas oposições à separação também vão aparecer um pouco mais adiante ao longo do primeiro reinado. Então, nessa história memória nacional, há uma avaliação muito negativa, muito depreciativa dos movimentos sociais e dos políticos liberais de vários matizes que, ao longo da primeira metade do século XIX, lutaram contra o regime monárquico estabelecido a partir da separação em 1822. Essa versão conduziu, então, à suposição, fundamentada na fala de alguns protagonistas, especialmente Dom Pedro, de que as lutas políticas do período elas espelhavam alguns projetos que seriam incompatíveis com a sociedade colonial, desqualificando-se as propostas republicanas, bem como as propostas constitucionais das cortes em Lisboa, a despeito de boa parte dos representantes das províncias do Brasil junto às cortes concordarem com aquelas propostas e até assinarem a Constituição de 1822. Então, esses pressupostos dessa história-memória nacional foram atualizados e replicados, pelo menos na primeira metade do século XX, e, claro, foram recuperados nas comemorações do Sesc Centenário em 1972. No entanto, essa memória, essa história-memória nacional, ela consegue, de alguma maneira, ao longo do século XX, e particularmente no momento do centenário, ampliar um pouco o rol dos protagonistas. Ou seja, ao lado de Dom Pedro, do José Bonifácio, de alguns outros políticos, né? Por volta do centenário, em 1922, em razão até mesmo da revitalização ou da revisão do regime republicano que então se processava, outras figuras foram incorporadas ao panteão, como Cipriano Barata, Frei Caneca e outros tantos. Mas a questão fundamental desta interpretação é que esses protagonistas, eles compõem um núcleo muito restrito e que atua, aparentemente, à revelia da sociedade, como se fosse possível a esses protagonistas, não é, agirem
tendo a sociedade como sua observadora e dela ficando distante. Ou seja, nessa história memória nacional, o que se consolidou foram personagens, ações, palavras de ordem, que aparentemente se movimentam num lugar de visibilidade, que é o lugar onde se processa a política, quase que a revelia da sociedade e tendo a sociedade como observadora. Essa visão restritiva e bastante heroicizada dos protagonistas da independência vem sendo profundamente questionada nos últimos 30 anos, através de uma enorme produção que tem procurado precisamente questionar os fundamentos dessa história, memória nacional, e tem procurado investigar, por intermédio de outras vertentes interpretativas, outros referenciais metodológicos, os artífices da independência, os artífices do movimento político. Então, essa produção vem problematizando aquilo que eu considero como saber já sabido e aquele enredo que continuadamente se repete a respeito da independência e a separação de Portugal, de sorte que no estágio atual dos conhecimentos, a independência do Brasil despregou-se, do ponto de vista da produção acadêmica, despregou-se dos episódios recortados como 7 de setembro, de situações fragmentadas e de uma compreensão restritiva daquilo que estava acontecendo. Abriram-se espaços para os sinais da mudança, demonstrando, portanto, a impossibilidade de se investigar o processo de separação e de independência do Brasil, do movimento mais amplo de revoluções liberais que ocorriam tanto na Europa quanto na América, nesse mesmo período, no final do século XVIII, no começo do século XIX. Ou seja, hoje os estudiosos da independência procuram justamente estabelecer aproximações entre o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e nas províncias do Brasil e aquilo que estava acontecendo na América Espanhola, particularmente no Rio da Prata, na Cisplatina, mas também no Chile, e comparando com aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos e principalmente com as revoluções em curso na Península Ibérica em 1820, tanto em Portugal quanto na Espanha. Então, ganharam ressonância as pesquisas que discutem a emergência nesse período de projetos políticos diversos da monarquia constitucional e também passaram a ser exploradas de uma maneira mais intensa coletâneas e documentos que sublinham a complexidade das relações sociais, do universo da cultura e da cultura política naquela época. Com isso, foi possível modificar alguns dos pressupostos com os quais normalmente e geralmente a independência do Brasil era vista. Tanto que hoje é possível nós estabelecermos algumas vertentes de interpretação que sublinham as especificidades das práticas liberais no Brasil, a compatibilidade entre liberalismo e escravidão, a emergência de propostas liberais divergentes e, portanto, essas interpretações oferecem uma densidade muito maior às lutas políticas e aos artífices dessas lutas políticas, aos protagonistas dessas lutas políticas, né? Então, uma das vertentes mais interessantes que tem justamente avivado a compreensão inovadora da independência está no conjunto de publicações avulsas e periódicas que teve uma enorme produção, tanto no Rio de Janeiro quanto nas províncias do Brasil, a partir de 1821, particularmente quando, através da legislação das Cortes de Lisboa, foi possível estabelecer a liberdade de imprensa e, com isso, surgiram tipografias particulares que, ao lado da tipografia
Nacional da Impressão Régia, passaram a editar inúmeras obras. Eu tenho como referências algumas publicações que foram feitas no Rio de Janeiro e também na Bahia, e o que é possível estabelecer a partir deste leque de publicações, infelizmente eu não vou poder entrar na minúcia de cada uma dessas publicações, eu vou ter que trabalhar de uma maneira mais abrangente, justamente em função do tempo, mas o que me chama a atenção nesse conjunto de publicações é que o que a leitura e o debate gerado pela imprensa permite é justamente a evidência da presença e da atuação de segmentos sociais muito diferenciados, quebrando-se as tradicionais e simplificadas oposições genéricas entre dominantes e dominados, bem como a imagem de uma adesão quase que consensual do ponto de vista da sociedade, seja a figura de Dom Pedro, seja a proposta de uma monarquia por ele capitaneada. O trabalho de investigação dos discursos veiculados pela imprensa obriga a que o historiador investigue com muito mais ênfase as formas de posse e propriedade da terra, a expropriação da mão de obra indígena, a ampliação das relações escravistas e, notadamente, as complexas articulações que haviam se estabelecido não só entre portugueses da Europa e portugueses do Brasil, mas entre diferentes segmentos de pequenos e médios proprietários que vão ter um papel fundamental nas inúmeras movimentações políticas que vão acontecer a partir da deflagração da Revolução de 1820 e, justamente, as propostas dos revolucionários de 1820, dos vintistas, vão ter uma enorme repercussão na sociedade da América Portuguesa, porque, em muitos momentos, o que os manifestos portugueses de Portugal, né, indicavam, era adequado às expectativas de futuro e às perspectivas de cidadania de um conjunto muito grande de pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas nas várias províncias. E eu me refiro aos pequenos e médios produtores e também a um contingente bastante grande de homens livres e libertos que tinham possibilidade de atuar como votantes ou eleitores e, portanto, pleitear, reivindicar participação política que não fosse restrita às tropas ou que não estivesse circunscrita às guerras de independência e aos confrontos armados de uma maneira mais específica. Então, o que me parece fundamental na compreensão do atual momento das interpretações sobre a independência é a possibilidade de determinados núcleos documentais obrigarem os historiadores a questionarem os seus próprios pressupostos de leitura, muitas vezes, né? Já que a ênfase na história-memória nacional, naquela construída no século XIX, ainda é muito grande, ela tem uma presença muito grande na direção que se faz na leitura dos documentos. Mas a imprensa, ela obriga a que se quebre essa memória e a que se busque elementos para compreender aquilo que os vários redatores e políticos que usavam a imprensa para defender os seus interesses e os seus projetos, para entender exatamente o que eles dizem e como eles conseguiram mobilizar inúmeros segmentos da sociedade a atuar, ora defendendo a separação de Portugal, ora defendendo projetos que colocavam em xeque, colocavam em questão a articulação entre a Corte do Rio de Janeiro e as demais províncias,
ora propostas que visavam justamente a criar elementos para manter ou reconstruir as pontes entre segmentos sociais no Brasil e os revolucionários em Portugal. Porque eu concordo plenamente com o professor José Luiz. Eu acredito que 1808, 1810 criaram uma separação entre as duas partes da monarquia portuguesa, que posteriormente muitos políticos no Brasil tentaram reconfigurar, tentaram recriar através de perspectivas de política econômica que seriam uma forma de competir com a presença estrangeira e de recriar vínculos entre as partes do então Império Português. Então, nesse sentido, esses protagonistas que emergem, né, do debate na imprensa, né, fazem com que nós, historiadores, tenhamos que nos perguntar qual era o sentido da cidadania para muitos segmentos sociais de homens livres, pequenos e médios proprietários, que reivindicavam o exercício desse poder. E é muito interessante observar que na Assembleia Constituinte de 1823, por exemplo, o principal eixo do debate era justamente uma prática liberal bastante inclusiva, que, de alguma maneira, se inspirava naquilo que as cortes em Lisboa haviam feito, naquilo que as cortes de Cádiz haviam feito, que era permitir que os homens livres, desde que eles tivessem um determinado nível de renda e independentemente de critérios raciais ou de letramento, tivessem participação como votantes e como eleitores. Então, eu estou já terminando, porque eu acho que meu tempo está no fim, não é isso? Então, o que me parece fundamental é enfatizar que essa produção bibliográfica mais recente, ela inscreve o processo de independência e de separação de Portugal no universo liberal daquele período, trabalha, portanto, com uma ampliação muito considerável dos artífices e dos cidadãos que vão formar o império, não é? E está aberta ainda a inúmeras outras investigações e aprofundamentos. Quer dizer, eu acredito que nós estejamos num momento em que, se há um questionamento da história-memória tradicional, nós ainda temos que avançar muitíssimo na compreensão de inúmeras situações, inúmeras demandas e inúmeros movimentos sociais que ocorreram simultaneamente àquilo que estava se processando na Corte do Rio de Janeiro e que acabou resultando na Declaração de 1822 e na construção ou na proposta de construção futura do Império do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cecília Oliveira. Passo de imediato a palavra para o professor Marcelo Cheste para os seus comentários. Bom, boa tarde, vamos lá. Eu quero agradecer aqui a possibilidade, né, e a satisfação de conhecer o professor Raul Fradkin e a possibilidade de rever e compartilhar esse espaço com a Cecília Oliveira, com o José Luiz Cardoso, uma alegria para mim. Bom, eu serei breve, Ellen, mas caso eu exceda o meu tempo aqui também, peço que você me avise, né? Eu quero chamar a atenção nesse exercício de tentar aproximar um pouco as falas realizadas aqui para dois pontos, né, de fundo, duas questões de fundo. Primeiro é a própria razão de estarmos aqui, né? Já há alguns meses vivemos uma agenda intensa motivada pelo bicentenário, né? Costumamos dizer que estamos na moda, né? Há uma demanda muito efetiva de lives, publicações, eventos relacionadas ao bicentenário, o que nos remete a, de alguma maneira, também a última vez que a independência ou as independências, hoje pensadas assim,
foram saudadas a partir de uma data com esse apelo, né, que é o sesquicentenário da independência, lá em 1972, salientado aqui pela Cecília, em plena ditadura civil-militar e largamente explorada, né, naquele momento, em torno de uma ideia de milagre brasileiro, de uma verdadeira independência que se complementava naquele momento, enfim. E aí é importante pensar o quanto, né, essas 5 décadas de historiografia, e especialmente as últimas 3 décadas, eu acho que o recorte que a Cecília faz é muito pertinente, ao mesmo tempo que nos afastaram de uma perspectiva predominante naquele momento, nos conectaram, né, com essa historiografia luso-brasileira, hispano-americana, aqui representada na mesa, né, e que dá conta, cada um a seu modo, de uma complexa gradualidade, né, não linear, instável, da ideia de independência como uma das possibilidades, né, em jogo, muito gradativamente operacionalizada ante outros projetos derrotados, né? Eu, há uma década, pelo menos, me dedico aí ao estudo do período nas províncias do Norte, né, com foco no Maranhão, e é sempre um exercício de aproximação, muitas vezes, dessas províncias resistentes ao projeto do Rio de Janeiro, né? O caso de Pernambuco, com a Confederação do Equador logo depois, né? A hipótese da permanência dessas províncias ligadas a Portugal, o que no Maranhão e Grão-Pará é muito efetivo. Enfim, então essa percepção dos projetos em curso e da própria instabilidade desses projetos, o professor Raul falou a respeito de uma especificidade no Prata, né, de uma independência que acontece em 10 e que se mantém, e que é diferente no conjunto, né, dessa América Espanhola, que, de um modo geral, vê os seus processos de independência sofrer reveses ao longo da década de 10, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto importante para salientarmos, porque é preciso dizer que hoje essa perspectiva majoritária ajuda a pensar a nossa formação social e tem um efeito importante nos nossos debates políticos, não é? Quer dizer, em 72, no momento em que a universidade não ocupava esse espaço hegemônico que ocupa hoje, né? Existiam outros espaços em discussão e outras perspectivas, discutimos, por exemplo, um país fundado, uma comunidade fundada na Batalha dos Guararapes, né? Ou a própria ideia de que as rebeliões nativistas eram, de alguma maneira, prenúncios, né, de um desejo nacional de independência. Pensando um pouco aqui o Maranhão, de onde eu falo, a ideia de que a revolta de Beckman, imagine, né, era, naquele momento, um prenúncio de que o Maranhão, antes do que o restante do território, já desejava ser Brasil. Então, esse tipo de raciocínio conservador, histórico, que promove uma unidade pregressa e uma unidade de uma pré-existência da nação devedora a grandes homens, a grandes personagens, como a Cecília salienta aqui, isso tem um efeito no presente, né? Tem um efeito político no debate do presente. E o bicentenário acaba sendo a possibilidade de nós falarmos também para um público maior, não só internamente, mas para um público maior, sobre essas questões. Então, as espessuras sociais distintas que esses processos tiveram, quer seja no Prata, quer seja em regiões como o Piauí, que viveram batalhas como a Batalha do Genipapo, ou, enfim, as questões na Bahia tão bem exploradas pelo Hendrik Grey, né? Aliás, notei a presença dele aqui no público hoje. Enfim, não só a diversidade das peças do mosaico, para usar uma imagem aqui, né, cristalizada, produzida pelo Jackson e pelo João Pimenta lá há 22 anos, mas também o desafio da internalização, desculpe, do mosaico, porque cada peça desse mosaico também é absolutamente complexa, diversa, não é? Então, e isso significa acompanhar e explorar um conjunto
enorme de registros e de ampliar a noção dos artífices, né? Quer dizer, de um conjunto cada vez mais ampliado de artífices, né? Em direção a uma sociedade diversa, complexa e que dá origem a um modelo de país, pensando no Brasil, ante outras possibilidades, né? Ante outros projetos derrotados. Então, acho que é um ponto importante aqui de aproximação, de junção daquilo em que nos constituímos, né? É pensar essa gradatividade, essa gradualidade da hipótese de independência. Né? A independência não é... Quer dizer, a independência, ela de alguma maneira, ou as independências são de alguma maneira, reações, né, a impossibilidades de convívio dentro de um espaço ibérico. Né? Quer dizer, ela não é o projeto inicial, né? Ela é uma saída diante dessas questões. E dizer isso é muito importante, porque isso combate, né, na origem a ideia da nação pregressa, né, que nos faz tão mal aí sob tantos aspectos. Então, assim, acho que é uma questão que eu gostaria de colocar, ele não sei se caberia ainda desses 5 minutos que temos algum complemento a essa minha observação, mas, enfim, eu fico por aqui. Não estamos a ouvir, Helena, não estamos a ouvir-te. Não estamos a ouvir. Podemos estender uns 5 minutos mais além do tempo regulamentar. Está bem. Bom, acho que talvez passar para os colegas para continuarmos, então, essa conversa nesse sentido. Acho que poderíamos fazer isso, não é? Sim. Professora Cecília, gostaria de fazer algum comentário? Bem, obrigada, Ellen. Eu concordo inteiramente com as colocações do Marcelo. É isso mesmo, Marcelo. A nossa militância nos arquivos, a nossa dedicação a esse grande conjunto de registros da independência, do período da independência, eu acredito que nos obrigue a quebrar com alguns pressupostos tradicionais para compreender a sociedade daquele momento na sua multiplicidade étnica, social, cultural, para compreender também por que um projeto acabou se sobrepondo a outros. Né? O que isso acarretou do ponto de vista da participação política, do ponto de vista da definição da cidadania e também a compreensão de que aqueles projetos políticos que foram, num primeiro momento, derrotados, foram recuperados também ao longo da primeira metade do século XIX. Nós não podemos esquecer que muitos dos políticos liberais e dos projetos liberais inclusivos e de maior amplitude política foram derrotados em 1822, 23, 1824, mas eles foram recuperados em 1831, eles foram recuperados ao longo do período regencial. Então, e bem como foram recuperados também os modos pelos quais se organizaram as relações com Portugal. Então, eu concordo plenamente com as suas colocações e gostaria de parabenizar também o professor Raul e o professor José Luiz por suas apresentações, foram muito instigantes e, por outro lado, mostram uma articulação, de alguma maneira, com aquilo que a gente está discutindo hoje no Brasil. Obrigada. Ellen, Sim. Posso acrescentar uma coisa, Ellen? Por favor. Eu gostava também, como complemento do que o Marcelo disse e também depois de ouvir a fala da Cecília,
Eu creio que é muito interessante notar que, para os brasileiros desejosos de mudança e de independência, o movimento constitucional regenerador em Portugal pode ser inspirador. É uma revolução liberal, é um novo modelo político que, afinal, procurava, no fundo, derrubar uma monarquia absoluta e estabelecer uma monarquia constitucional. E há um enorme atrativo político nesta mudança, que todavia tinha um obstáculo, era a partir do momento em que essa mudança pudesse significar a manutenção de laços da tal dita recolonização ou de laços de ligação dentro do mesmo império. Ainda que alguns brasileiros que queriam a mudança, no fundo, estavam também limitados pelos seus próprios interesses mercantis, comerciais e os casos que há pouco aqui foram referidos e que a discussão na imprensa periódica brasileira bem retrata, mostram como havia esta tensão. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A opção por um projeto político inovador, revolucionário, liberal, tinha um limite, que era o limite de esse projeto poder significar a manutenção de um Reino Unido que não se queria manter. Ao mesmo tempo, e aqui é que está o paradoxo e a ambiguidade, o apoio a Dom Pedro e o apoio, no fundo, à Casa de Bragança, estabelecida no Rio de Janeiro, podia satisfazer propósitos de independência e de separação em relação às cortes, mas ao mesmo tempo entregava aos brasileiros ao desígnio da Casa de Bragança e a um projeto político que era um projeto político conservador. E veja-se o caso de Cairu e de Silva Lisboa como grande, digamos, inspirador desse projeto político, que é um projeto político áulico, monárquico, do ponto de vista político, muito conservador. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há a sugestão que a Cecília faz, no fundo, de um alargamento deste leque de posições e de interesses que estão em jogo e em disputa e que as fontes nos permitem analisar com imensa riqueza, eu acho que nos levam a aprofundar estas tensões, estes paradoxos que estão presentes no discurso político, liberal constitucional, mas também conservador e, no fundo, olhar bem para todas estas tensões no processo de construção da independência do Brasil. Muito obrigado, professor José Luiz Cardoso. Profesor Fradkin, por favor. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marcelo. Me parece que está señalando un cambio importante que se está produciendo en la historiografía latinoamericana sobre las independencias en todos los países. Es una discusión. Yo recuerdo un historiador, un enorme historiador que yo siempre admiré mucho, el peruano Alberto Flores Galindo. Hace mucho tiempo, mucho antes que en la Argentina estos enfoques se tomaran en cuenta con la importancia que él le dio, había señalado que la necesidad de estudiar que había otras alternativas posibles, que hubo otros, no solo proyectos, sino prácticas políticas que quizá no se expresaron como programas, como discursos sistemáticos, pero que generaron alternativas. Que hayan sido derrotadas no significa que no ocuparon un lugar en esa historia, decía Flores Galindo. A mí siempre me pareció muy iluminador, porque como decía Cecilia, uno se sorprende a veces de su propia ignorancia cuando décadas después ve reaparecer ideas o prácticas que aparentemente habían pasado al olvido o no habían tenido importancia. Claro que esto significa nos pasa en Argentina, ya no podemos pensar la historia argentina como la pensamos cuando nos formamos. En este sentido, los bicentenarios son una maldición y una bendición. Son una maldición porque cosas que uno ya daba por superadas las ve, no sé qué estará pasando en Brasil, pero me imagino, digamos, ve reaparecer explicaciones que ya dábamos por superadas en el mundo académico y otra vez hay que volver a discutir. Perdónenme que me detenga. A mí he tenido muchas discusiones con públicos no académicos porque yo le digo, lo que pasa es que en Argentina el acta de la independencia argentina no existe.
nunca se declaró la independencia argentina, sino de algo que después no existió, que eran las Provincias Unidas en Sudamérica. Digo, quizá nuestros problemas posteriores vengan que nunca tuvimos independencia, entonces la gente se enoja. Pero esta idea de que se forjó una identidad y una aspiración de una América libre, cuyas fronteras no estaban definidas, ni nadie sabía muy bien cuáles iban a ser, y no estaba escrito que estos estados que después existieron tenían que suceder. Y de la misma manera hubo otros y una diversidad de actores sociales, como decía Cecilia, que a mí me parece que recuperarlos nos da una imagen mucho más vívida de las alternativas que había, buscando incluso más allá de los discursos específicamente políticos, porque hay actores y grupos que no nos han dejado demasiados discursos articulados, pero sus prácticas mostraban algo. En el caso rioplatense, lo que yo quiero mostrar es que antes que la independencia, el movimiento para amplios sectores sociales era profundamente anticolonial, no en el sentido de cortar una relación con un poder externo, sino un orden social estructurado. El desenlace fue una independencia, pero permítanme que agregue una cosa, cuando en julio de 1816 el Congreso en Tucumán proclama la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, y eso es lo que se celebra en mi país como independencia argentina. Pasando por alto que esa declaración se publicó en quichua, en aymara, como si fuera un detalle erudito. Pero pues, el epicentro de la guerra estaba puesto en el mundo andino, y ese era el objetivo de la declaración, de la misma manera que Santa Rosa de Lima pasó a ser la patrona de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y estas son dimensiones del problema. Pero ese mismo Congreso, un mes después, publicó un manifiesto a todas las provincias para fundamentar la decisión, y el lema de ese manifiesto era fin de la revolución, principio del orden. Para esa élite dirigente, la independencia debía ser el final de la revolución, no el comienzo de la revolución. Y esa es la tensión que hereda ese periodo, que deja una tradición de movilización política plebeya, popular, que marca el siglo XIX los rioplatense, de todo el Río de la Plata, incluido el Paraguay, el Uruguay, la Argentina, y esas separaciones. A veces los historiadores hemos separado lo que Dios había unido. Digamos, por suerte lo estamos volviendo a reunir. Muchas gracias por la invitación, la verdad que aprendí mucho y me quedé con ganas de leer varias cosas. Obrigada. Em nome da comissão organizadora do Congresso, quero agradecer imensamente, então, a participação dos professores Raul Fradkin, José Luiz Cardoso, Cecília Helena Oliveira e Marcelo Chech. E gostaria de convidar a todos para a próxima mesa redonda, que será transmitida pelo canal do CEL, da Sociedade do 800, que será a nossa 7ª mesa redonda, que tem por tema a questão como fazer uma história descolonizada da independência. Ela será dia 13 de julho próximo, também às 17 horas, em função do fuso horário de alguns participantes, que serão os professores Petrônio Domingues, Iraneide Silva, Cazé Angatu Chucuru Tupinambá, Carlos José dos Santos e Pedro Cardim. Então, antes de dizer boa noite a todos, um lembrete de que não deixem de nos seguir nas redes sociais e se inscrevam nos nossos canais de YouTube para não perderem nada desse evento em progresso. Uma boa noite a todos, uma satisfação ter coordenado essa mesa. Boa noite.